O SBT decidiu trazer de volta um dos maiores sucessos dos anos 80 e 90, o clássico Viva a Noite, programa que ficou marcado aí na história da televisão sob o comando de Gugu Liberato. A nova versão vai ter Luiz Ricardo como apresentador, um rosto conhecido pelo público e um dos nomes que fizeram parte do elenco original da atração. Além disso, também vai ter a presença de João Augusto Liberato, filho do Gugu, que vai garantir aí momentos de forte emoção. O programa tem estreia marcada para o dia 14 de novembro. Mas com um detalhe, já nasce com prazo de validade. Isso porque o programa Viva a Noite, comandado pelo Luiz Ricardo, ainda nem estreou e já passou por mudanças na sua exibição, segundo informações de Gabriel de Oliveira em sua coluna Canal D. Originalmente ele estava previsto para ir ao ar em 2 dias, nos dias 14 e 21 de novembro. Agora ele só vai ser exibido na primeira data, dia 14. Isso porque nos dias 21 e 28, o novo planejamento do SBT é transmitir os especiais de ofertas da Black Friday. Então, o programa aí vai ter a sua exibição limitada. E faz parte também, creio eu, de uma estratégia do SBT, que é testar a receptividade do público, segundo informações aí, e também, claro, não enjoar ali de primeira, né? Porque não adianta você gravar 20 e poucos programas e aí o negócio não dá certo, como antigamente muitos artistas faziam isso no SBT. O Silvio fazia, às vezes, apresentadores gravarem vários programas e não colocava nenhum no ar. Tem até programas aí no acervo que de vez em quando a gente vê quando aparece alguém ali no programa Silvio Santos, numa entrevista que mostra. Tem várias pessoas, vários apresentadores da casa que estão no ar até hoje, que gravaram pilotos de programas que nunca foram pro ar. A própria Madalena Bonglifiori, grande repórter aí, que já teve espaço no Ratinho, tem hora que aparece no Aqui Agora lá do SBT, ela gravou um piloto para poder comandar o Caso de Família. Em 2009, quando a Regina Volpato saiu, o Silvio estava querendo mudar o formato do programa, né? Porque o Caso de Família com a Regina era um formato mais brando, ela tinha ali meio que um formato mais pedagógico, mais aconselhador, e o Silvio queria tiro, porrada e bomba, né? O Silvio queria barraco, porque aquele formato não dava audiência. E o Silvio, sabendo que o SBT era um canal e é um canal popular, ele não se satisfez com esse formato mais desculpa, mais calmo com a Regina Volpato. E aí a Regina saiu e ele começou a testar com algumas apresentadoras, várias apresentadoras testaram, e aí a Madalena foi uma das que foram aí testadas em 2009 para poder assumir possivelmente o Caso de Família. Quem assumiu foi a Cristina Rocha. Só que naquele tempo não tínhamos internet como tem hoje, que as coisas vazam. Então antes a gente tinha, tudo era mais privado assim, de vez em quando vazava, mas ia pro jornal, ia para as capas de jornal. E os jornais, eles não tinham, os jornais assim de papel físico, eles não tinham tantas colunas dedicadas a notícias de televisão. Tinha, mas assim, eram coisas mais assim muito específicas, uma coisa bem bombástica que aí tinha espaço no jornal. Mas uma coisa assim, tipo, programa Madalena gravou um piloto, como tem hoje. Se acontecesse hoje, óbvio que a gente veria, porque temos perfis, temos páginas que dão destaque só para televisão, e aí a gente consegue, tem eu aqui, então a gente consegue noticiar isso. Mas antes, essas coisas aconteciam de uma maneira assim quase que frequente, mas ninguém sabia. Então vários apresentadores, o Celso Portiolli, a Cristina, gravaram pilotos de programas, e esses programas não foram pro ar. Então eu acho que agora eles estão mais... porque assim, é um gasto muito grande você gravar um programa, você ceder o espaço, porque esse Viva a Noite aí ele é gravado no estúdio do programa Silvio Santos. Então, ou seja, já é uma estrutura que tem que montar, porque esse cenário aí é montado, desmontado, mesmo que a parte do auditório aqui seja do programa Silvio Santos, a parte de trás aqui do telão também, mas essas coisas aqui, a parte ali da frente, é tudo montado. Então assim, gasta-se um dinheiro para poder, mesmo que seja a estrutura do próprio SBT fixa, mas você gasta uma grana para poder montar aquilo tudo e desmontar. E também o tempo.
Então eles só gravaram acho que 2 edições, também teve pilotos que foram gravados, mas isso não vai pro ar, óbvio, que foi só para poder testar ali e ver como é que é. Então, para não ter problema aí no gasto desnecessário, porque o SBT tá mesmo numa situação bem complicada de economia. Até recentemente aí saiu a informação que todas as novas contratações para o mês de dezembro serão suspensas, porque a gente tem percebido que nos últimos dias, até vocês aí ou não, que nos últimos dias, nas últimas semanas, tem saído poucas notícias do SBT. Vocês têm percebido isso? Que tem saído poucas informações, poucas notícias de informação assim de trocas, de mudanças de horário, só algumas pequenas coisas ali, tipo novela, tá? Mas tem saído poucas notícias. Isso porque, segundo informações, está planejada para o mês de dezembro uma grande calmaria pós-tempestade. Então é bem possível que em dezembro nós teremos aí demissões para poder cobrir o investimento que foi feito na Copa do Mundo. Isso acontece em qualquer emissora. A Record também ano passado teve que demitir um monte de gente para poder cobrir o gasto que ela fez com o Brasileirão, com o Paulistão. Então isso é normal, isso é comum. Então em dezembro vai ter aí grandes demissões, não se tem ainda o número, mas é uma pequena porcentagem aí, ou até grande, de demissões aí em vários setores do SBT para poder cobrir os 134 milhões de reais que foram usados para adquirir os direitos da Copa do Mundo de 2026. Então, como foi retirado um valor muito alto, tem que, de certa maneira, economizar para poder a emissora não ficar no vermelho. Tem que encerrar o ano no azul. Toda emissora encerra o ano bem. E tem que encerrar, tem a obrigação de encerrar. Então, para poder encerrar, tem que demitir. Igual ano passado, a SBT também demitiu uma porrada de gente. Então, eles têm feito isso de uma maneira bem enxuta. Então, não é mais viável eles gravarem 20 programas e nenhum ser exibido, entende? Então por isso que eles vão só exibir no dia 14 o Viva a Noite, e talvez o segundo programa seja exibido em outro dia, em outra semana, em outro mês, porque se der certo, eu acho que se der certo no dia 14 a primeira exibição, com certeza eles vão exibir a segunda até na outra semana. Mas no dia 21 não vai dar, e nem no dia 26, porque eles vão exibir aí a Black Friday, né? Que é para poder vender bastante coisa. Não sei se vai ser Black Friday da Jequiti ou se vai ser Black Friday assim que nem eles fizeram ano passado com o Portiolli, né? Não, acho que foi esse ano. Enfim, então vai ser só exibida aí um programa só, um Viva a Noite com o Luiz Ricardo. O anúncio oficial da volta do programa foi feito durante o Fofocalizando, que exibiu bastidores exclusivos. Essas imagens que vocês estão vendo foram divulgadas ao vivo ali no Fofocalizando, que eles têm feito agora ultimamente invasões em vários programas. Invadiram o Celso Portiolli, então eles têm feito essas invasões em vários programas da casa, que nem um video show fazia antigamente. E aí eles invadiram a gravação do Viva a Noite com o Luiz Ricardo. E aí a gente pôde ver ali toda a equipe, os convidados que foram que estavam presentes na gravação, o Luiz Ricardo também, junto com o João Augusto, e ele disse que não pretende, emocionado, né, lá no Focalizando, não pretende substituir o Gugu, mas homenagear a trajetória aí de um programa que ajudou a construir a sua carreira. Ele disse, abre aspas, é como voltar no tempo. Eu vivi essa época ao lado do Gugu e aprendi muito com ele. Não estou aqui para ocupar o lugar dele, mas para honrar a sua história, fecha aspas, declarou o apresentador. A participação também do João Augusto é apontada como um dos momentos mais marcantes do especial. O filho de Gugu deve aparecer num dos quadros para poder prestar homenagem ao pai, que comandou o Viva a Noite entre 82 e 1992, período em que a atração se tornou aí um dos maiores fenômenos do entretenimento brasileiro. Eu acho que o João Augusto iria apresentar o programa junto com o Luiz Ricardo, mas como ele é contratado da Record, ele vai fazer um reality show. A Record, no Domingo Espetacular, vai fazer um reality show com ele, mostrando toda a preparação dele para ser um grande apresentador. Vai ser literalmente isso. Então o João Augusto vai abrir as portas da casa dele para poder mostrar toda a preparação dele para ser um grande apresentador igual o pai dele. Então por isso que, como eu vim colocar Record, eu acho que não tinha tantas possibilidades ou até tantas aberturas ali no Viva a Noite. Então por isso que vai só fazer um quadro dentro do programa, mas o Luiz Ricardo que vai apresentar tudo.
A expectativa é muito grande, tá, dentro e fora do SBT, porque o canal vê nesse retorno uma chance de reconquistar o público, né? Que é o público saudoso dos grandes shows de auditório, mas também de apresentar um formato a uma nova geração que não pôde viver o auge do programa. O Viva a Noite, ele teve um retorno também com a Gilmelândia, acho que foi em 2007, 2008, mas não foi a mesma coisa, tanto que fracassou. Então, assim, eu disse em outro vídeo e eu reforço aqui, é bom que esses programas de auditório voltem, porque isso é muito importante, a gente está carente disso, está carente de programas de auditório marcantes. Então, quando você tem esses formatos de volta, esses revivals de volta, é motivo de muita felicidade. Então, ao mesmo tempo, esse projeto também é um teste para o Luiz Ricardo, que merecia mesmo um programa próprio, merecia um programa de auditório. Ele está há muito tempo no SBT e eu nunca entendi porque que ele nunca teve um espaço para poder comandar um programa só dele, mesmo que o Viva a Noite não seja um programa exclusivo dele, assim, uma criação do SBT para ele, é um formato dos outros, mas é a oportunidade, é o teste mesmo de audiência para poder ali ver como que ele se porta apresentando um programa de auditório e também como que a audiência vai receber. Então é um teste de audiência, é um teste de memória afetiva e se o público também vai aderir aí o programa. E se caso o público curtir, ele pode voltar definitivamente à programação do SBT no ano que vem, com novos quadros, participações especiais e muita referência ao legado, claro, de Gugu Liberato. Assim, o SBT está reacendendo um dos maiores símbolos de sua história, mostrando que o passado ainda tem força para poder render grandes momentos da televisão brasileira. Mas muita gente pode se perguntar, mas de onde que surgiu Viva a Noite? Ele sempre foi feito pelo Gugu, ele já era um plano do Gugu fazer esse programa, ele surgiu no SBT como estagiário, mas já para poder fazer esse programa? Bem, ele surgiu no canal, curiosamente ou coincidentemente, em novembro de 1982, no dia 16 de novembro. E foi um período que o SBT estava ainda nascendo, né? Porque o SBT nasceu em 81, as concessões foram dadas ao Silvio em 81. E aí, no ano seguinte, o canal estava ainda lá na Vila Guilherme, não tinha nem o CTT ainda, estava se encontrando. O Silvio estava ainda tentando ver ali o que seria melhor no que se refere à identidade do entreter no SBT. Então ele estava tentando ainda, sabe, estava sintonizando ainda o público ao SBT, essa nova fase dele como dono de televisão. Então foi nesse contexto que nasceu esse, que é um dos maiores fenômenos da televisão brasileira, que foi o Viva a Noite. Ele foi criado para ser uma mistura de shows de talentos, gincanas e entrevistas, um espetáculo completo aí de variedades que levava ao público um clima de festa popular colorida e animada, com a participação direta da plateia. Desde o início, o formato era diferente de tudo o que se via na televisão brasileira. E embora Gugu não tenha começado como único apresentador, ele logo se destacou pelo seu carisma, pela sua facilidade de comunicação e pela energia com que conduzia cada bloco do programa. Aí, em 12 de março de 83, ele assumiu sozinho o comando do Viva a Noite e aí impôs a sua personalidade e a atração, transformando ali o programa numa experiência única para o telespectador. O Silvio, que sempre teve olho clínico para o talento que percebeu, ele começou a notar que o Gugu tinha ali e tinha no Gugu um sucessor capaz de representar a nova geração de apresentadores, um rosto jovem com uma sintonia direta com o público popular. Sob sua liderança, o Viva a Noite se tornou um show completo. Tinha música ao vivo, tinha danças, brincadeiras e quadros originais como o Rambo brasileiro, o Sonho Maluco, a Câmera Esperta. A proposta era simples, mas eficaz: diversão, participação e, claro, surpresas a cada semana. No meio dos anos 80, o programa atingiu o auge e passou a ser um dos maiores sucessos da história do SBT.
com índices de audiência impressionantes. Viva a Noite chegou a marcar mais de 30 pontos no Ibope, chegando a vencer a Globo em alguns momentos de sábado à noite. Havia registros de edições em que a atração chegava a marcar 32 pontos de audiência contra 14 da concorrência. De verdade, aí um feito extraordinário para uma emissora que ainda era considerada uma desafiante. E esse desempenho mudou aí o status do SBT, provando que a TV de Silvio Santos, ainda bem recente, podia disputar aí de igual para igual com os gigantes da época. E começou a mexer com a Globo, né? Porque, como eu falei em outros vídeos, a Globo, ela sempre teve uma pegada, uma proposta americana. Então, quando o SBT, quando o Silvio começou a vir com essa ideia popularesca de fazer uma televisão simples, porque o SBT era um canal simples, assim, todo o conteúdo, os programas, eles eram simples. Tanto que na Vila Guilherme, os programas eram feitos no estúdio e tinha um caminhão que ficava lá de fora, que fazia ali toda a gravação, os cortes e tudo. Então o Silvio provou que era possível você fazer coisas simples e pequenas coisas simples e serem grandes sucessos, porque a Globo, ela naquele tempo ela já era Globo, já tinha ali grandes nomes, ela já era líder, já estava já explodindo com novelas, com filmes, e a Globo era um padrão, seguia um padrão americano. Mas quando o Viva a Noite começou a crescer, quando o formato popularesco começou a tomar lugar, a Globo começou tanto que eles tentaram pegar o Gugu. Tanto que eles tentaram e conseguiram contratar o Gugu, só que o Silvio, na época, estava passando por um problema de garganta e precisava de uma pessoa ali para poder substituí-lo, para ser o seu sucessor, né, digamos assim. E como o Celso ainda não estava, ainda não tinha sido notado pelo Silvio, não tinha corrido atrás da oportunidade, o Silvio foi lá pessoalmente, né, no Rio de Janeiro, aqui no Rio, conversou com o Roberto Marinho e trouxe de volta o Gugu. Mas o Viva a Noite foi um sucesso tão grande que ele começou aí a incomodar. A Globo começou, porque sempre, e isso é muito bacana, quando você vê programas clássicos mexendo com as concorrentes. E aí você acaba criando um formato que passa a ser replicado por todas. Aí a Band começou a fazer programa de auditório, a Globo começou a fazer, sabe? Não, apesar que a Globo nunca teve experiência com programa de auditório, até hoje a Globo não tem ainda essa perspicácia de fazer um programa decente em que tenha ali a participação do público. Isso sempre foi marca registrada do SBT e do Silvio, né? Então, assim, mais o sucesso do Viva a Noite, ele tinha muito a ver com o formato participativo, a energia do próprio Gugu, do público que ia ali ao estúdio participar das gincanas, porque você não tinha internet nos anos 80, então era televisão mesmo ali. Então o público participava das gincanas, o público cantava, dançava, concorria a prêmios e vivia momentos ali de pura euforia. Mas tá dada a informação aí de que o SBT definiu o retorno do icônico Viva a Noite com o Luiz Ricardo, por enquanto sendo exibido só em um dia, no dia 14, para poder testar a receptividade, se vai dar certo ou não, mas eu tenho absoluta certeza que vai dar uma baita audiência e eles vão fazer aí novos programas e até tenhamos aí em breve o Viva a Noite de maneira definitiva em 2026 com a apresentação de Luiz Ricardo, que merece muito, porque na minha concepção o Viva a Noite veio para ficar. Siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC. Inclusive, estamos abertos para parcerias. Você que tem uma marca, você que tem um produto e gostaria que a sua marca aparecesse aqui, né, aqui atrás, nesse cenário aqui atrás, ou até nos nossos perfis do Instagram, você pode entrar em contato comigo através do nosso Instagram, lá no direct, e também no nosso e-mail aqui embaixo, que é o contato BastidoresDM. Entre em contato comigo, vamos acertar, vamos negociar a melhor maneira de divulgar o seu produto. Eu quero divulgar a sua marca, então entre em contato comigo, vamos aí nos acertar e vamos começar 2026 aí com várias marcas aqui na Bastidores da Mídia. Entre em contato comigo. Estamos também lá no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM, com todas as informações aí de tudo que envolve os bastidores da mídia, porque aqui é TV e entretenimento sem filtro. Nos vemos no próximo vídeo, viu? Fiquem todos com Deus.